Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23 e 24. 23 e 24. Graças a Deus. É tão bom viver com Jesus. É tão bom andar com Jesus. É tão bom nos relacionarmos com Jesus. Amém? E com o nosso Pai que está nos céus. E também com o Espírito Santo que Ele enviou e está conosco. E habita em nós. É muito bom pertencer ao Senhor. Aleluia. Sabemos a grande obra que Ele realizou por nós. Sabemos o preço alto que Ele pagou para nos salvar. Sabemos a vida que nós tínhamos e a mudança que Ele operou na nossa vida, porque nós quisemos que Ele fizesse isso também. Amém? Ele queria, Ele quis e nós também quisemos. Sabe uma coisa? Deus não fará na nossa vida aquilo que nós não queremos que Ele faça. Porque Ele é gentil, nos criou com a nossa liberdade. Mas quando nós queremos o que Ele quer, e quando nós sabemos o que Ele quer e nós queremos, então há uma transformação, uma ação poderosa de Deus na nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Os irmãos estão alegres por ter um Deus tão maravilhoso como este? Porque também não há outro Deus. Há muitos deuses e muitos senhores que se dizem deuses e senhores. Mas verdadeiro, só há um Deus verdadeiro. E só há um Senhor, que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler juntos, a uma só voz, 23 e 24. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu gostaria que fosse projetado ali uma... Ok. Enquanto não é... Nós temos aqui, então, uma apresentação relacionada conosco, como nós somos constituídos. Como nós somos constituídos. Bom, agora os irmãos já não ouvem. Então, vamos nos voltar para ali. Vivemos em 4 mundos interativos. E, primeiro, nós temos o mundo biológico, corpo físico, interventivo no seu mundo material. É mortal e temporal. Temos o mundo psíquico, relativo à alma ou às faculdades intelectuais, morais e à emotividade. Temos o mundo social. O social é aquilo que pressupõe relações, sociabilidade, abarcando relacionamentos, sentimentos, modos de ser, de estar, de agir e de se manifestar. Nós temos este mundo também. E temos o mundo espiritual. Deus, os anjos e os demónios pertencem integralmente ao mundo espiritual. Não têm corpo biológico, não são mortais. O ser humano é constituído por espírito, alma e corpo. Por isso é mortal na parte biológica e eterno na sua componente espiritual. Compreendido? Glória a Deus. E por aqui nós vamos compreender o nosso enquadramento, a nossa responsabilidade e também a obra grandiosa e maravilhosa que o nosso Deus realizou por nós. Foi Ele que criou estes mundos todos. Amém? Ele é o Criador de tudo. E por isso
nos colocou e nos deu capacidade de interagir e de viver e funcionar dentro destes 4 mundos que nós vemos aqui. E nós temos responsabilidades. Muito bem. Agora gostaria que os irmãos olhassem para mim. Só olham para ali, não é uma obrigação, não ficam debaixo de uma ordem exigente, demasiado exigente. Mas preferia que os irmãos ficassem olhando para mim agora, porque eu vou explicar, vou mais ou menos basear-me nestas quatro áreas da vida. Então, meus irmãos, uma das componentes da nossa vida, que é aquela que aparece em primeiro lugar, é o nosso corpo biológico. Verdade? Nós viemos à vida com o corpo. É assim ou não é? Viemos à existência com o corpo. Esse corpo, desde pequenino, foi cuidado o melhor possível. Amém? Cuidado o melhor possível. Temos aqui uma bebé, não é? Que tem pouco tempo de nascida. Ela não pode cuidar de si mesma, mas os pais têm todo o cuidado. Agora, embora falem para ela, embora quisessem que ela falasse também, que ela já percebesse tudo o que vocês dizem, o mundo em que vocês vivem, mas ela ainda não percebe. Ela ainda vive muito no seu corpo biológico. É verdade? No seu corpo biológico. Agora ela é tratada. Um dia ela tem que tratar do seu próprio corpo. Desde que nasce até que morre, nós temos que tratar do nosso corpo. Amém? Temos um corpo. Quem é que está aqui que não tem corpo? Se não tem corpo, ou é anjo ou é demônio. É? Então, todos os humanos que estão aqui têm corpo. E nós precisamos de entender que o nosso corpo faz parte integrante do nosso ser, da nossa vida. E é um mundo que nós temos que viver nele e cuidar dele também. Amém? Nós temos que o alimentar, nós temos que fazer a nossa higiene, nós temos que vestir o nosso corpo, nós temos que agilizar e dar mobilidade ao nosso corpo. Nosso corpo precisa de movimento. Amém? Precisa de movimento. Se nós ficamos só sentados no psíquico, centrados no psíquico, o nosso corpo vai sofrer. Depois os músculos vão tornar-se em gelatina, não é? E nós queremos depois andar e não conseguimos, porque eles não têm consistência. Verdade ou não é? Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é importante porque todos os outros mundos e faculdades, eles só podem ser materializados, só podem ser executados através do nosso corpo. Através do nosso corpo. Precisamos do nosso corpo. Precisamos de saúde para o nosso corpo. Precisamos de um corpo que tenha capacidade de se locomover, fazer a sua própria vida, ter capacidade de se autoalimentar e ajudar e cuidar. Então, nós precisamos do nosso corpo. Pode haver alguma situação ou situações pela idade ou por situações de saúde ou de algum acontecimento que se deu, algum acidente, e o nosso corpo não ficou com a mobilidade. No entanto, naquilo que podemos cuidar dele, nós devemos fazer os possíveis para cuidar do nosso corpo. Amém? E Deus também quer abençoar o nosso corpo, porque é através dele que ele vai se transmitir no mundo em que nós vivemos. Amém? O nosso corpo. Os nossos relacionamentos não podem deixar o corpo de parte. Não é verdade? Tem que usar o corpo para nos relacionarmos uns com os outros. É assim ou não é? Nos relacionarmos uns com os outros. Então, é uma realidade que não podemos evitar, que estamos conscientes e que vivemos nessa realidade, nesse mundo físico, biológico. Temos que cuidar dele com descanso e com trabalho. Nosso corpo também, só descanso não chega, não é bom para ele. Com descanso e com trabalho. Amém? Por isso, usemos nosso corpo. Nosso corpo tem as suas exigências, tem as suas leis que têm que ser respeitadas. Mas nós não devemos deixar que o nosso corpo comande todo o resto da nossa vida. A preguiça e muitas outras coisas que querem,
dominar as outras partes da nossa vida, tem que ser controlado. E se, por exemplo, um dia não apetece ir trabalhar, o corpo está assim, nós temos que dizer assim, não, tem que ir trabalhar, é necessário ir trabalhar, é uma exigência, vai trabalhar. Se é para vir ao culto e o corpo quer assim, eu quero dormir, e vai dormir e ficar na cama e mais assim, não é? Pede o descanso. Tem tantas horas para descansar. 2 horas, por exemplo, não é para deixar de vir a um culto, para ficar... Não, nós devemos disciplinar o nosso tempo e disciplinar o nosso corpo também para executar as tarefas, as coisas que nós devemos. O corpo não deve dominar, o corpo deve ser um servo para cuidar bem dele. Certa vez, um homem viajava com um cavalo, mas exigiu tanto do cavalo que o cavalo ficou doente. Depois não conseguiu chegar ao fim da viagem, pois nem o cavalo nem ele. Então ficaram os dois pelo caminho. Porquê? Porque maltratou o cavalo, exigiu mais dele do que devia, o cavalo acabou por ficar doente e não conseguiu chegar ao seu destino. Assim, o nosso corpo pode ser como aquele cavalo no qual estamos a viajar. Temos que cuidar bem dele, temos que lhe dar comida, temos que lhe dar o descanso necessário para ele poder chegar ao seu rumo para o qual nós caminhamos. Amém. Depois nós temos o mundo psíquico. O mundo psíquico é um mundo um tanto ou quanto complicado e que aí já é um mundo que fica encoberto aos olhos das pessoas, a não ser que esteja tão desequilibrado que se manifeste depois no corpo e tenha manifestações que não sejam coerentes com o modo de vida normal, não é verdade? E então é manifesto que o psíquico está afetado. O psíquico está afetado. Essa parte é relativa à alma, às faculdades intelectuais, morais, emotivas, etc. É um mundo variado, é um mundo complexo, mas é um mundo que precisa ser cuidado também. Amém? Esse mundo precisa de ser orientado desde a sua infância ou desde a sua meninice, para ir ganhando o intelecto que se vai desenvolvendo, que se vai formando. Também precisa ser cuidado a parte moral, para a pessoa saber o que é certo e o que é errado e poder ter uma conduta e uma orientação interior que lhe dê segurança, lhe dê paz e possa se comportar devidamente. E também emotividade. A pessoa precisa ter o lado emocional, deve estar equilibrado com a parte intelectual, com as suas faculdades, deve estar equilibrado. Então, a parte emocional não pode estar doente, deve estar sadia, deve estar controlada para nós podermos ter uma vida equilibrada, abençoada, controlada, como deve ser. Deus quer isso para a nossa vida. Amém? Ela precisa de ser alimentada com bons conselhos, com boas orientações intelectuais, com boas coisas que nós lemos, com a palavra de Deus que nos orienta muito bem e é muito importante para a nossa vida. O lado psíquico, ele precisa de estar sendo cuidado a cada dia para não se desequilibrar, porque há muitas pressões na vida que nos querem desequilibrar, há muitos problemas na vida, há muitas circunstâncias em que nós estamos e nós precisamos de ter um correto entendimento, uma parte intelectual, parte emotiva e também conhecimentos para podermos exercer uma boa atividade psíquica em nós. Glória a Deus. Passamos à parte social. A parte social é aquilo que pressupõe relações, sociabilidade, abarcando relacionamentos, sentimentos, modos de ser, de estar, de agir e de se manifestar. Tem a ver muito com a nossa vida uns com os outros, a vida em sociedade. Relacionamentos com outras pessoas. Nós precisamos de bons relacionamentos entre nós. Amém? De termos boa orientação, boa educação. Nós precisamos nos relacionar bem uns com os outros, corretamente, de forma justa, não é? De forma equilibrada também. O relacionamento também tem que ser equilibrado. Há um ditado ou algo que nos diz que
É melhor nós sermos desejados na casa do nosso vizinho, não é? Do que sermos como que desejando que nós não apareçamos lá. Não é? É melhor ser desejado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos saber nos comportar e saber o que é certo e o que não é, e nos respeitar, nos relacionar com medidas que não vão lesar o bem-estar ou a intimidade nos relacionamentos das pessoas. Amém? Os irmãos estão a perceber o que estou a dizer? Se é que eu me faço perceber. Que às vezes também a gente quer que as pessoas compreendam e não explica bem as coisas. E depois não podem compreender. Nos nossos relacionamentos, na nossa convivência uns com os outros, nós precisamos de sabedoria de Deus para ter um bom relacionamento e ter uma boa maneira e para nós podermos viver em paz uns com os outros. Verdade? Em paz uns com os outros, que é muito importante para o nosso bem-estar pessoal e coletivo. Amém? É muito importante para o nosso bem-estar de paz individual e coletivo, que se torna então edificante e gratificante também para cada um de nós. Amém? Edificante e gratificante. Portanto, procuremos ter bons relacionamentos, ser amigos, amar-nos uns aos outros, porque essa é a vontade de Deus, nós fomos criados para isso. Pensa que Deus criou para o mundo, a sociedade ser assim como é? Um modo de vida egoísta, cada um procurando a sua maneira, de injustiças, explorando uns aos outros. Não, não. Deus não nos criou para isto. Isto foi uma aberração que entrou e que levou a humanidade para este estado, para este modo de relacionamentos. Mas Deus quer que nós nos relacionemos numa base de justiça, de amor, de amizade, de paz uns com os outros. Amém? Verdade? Verdade? Glória a Deus. Assim, vamos agora ao outro lado. A parte espiritual. Parte espiritual. Deus, os anjos, os demónios pertencem integralmente ao mundo espiritual. Não se vê. Não se vê com estes olhos. E, portanto, eles pertencem integralmente. Também porque vivem e pertencem ao mundo espiritual, não podem morrer. Porque não são biológicos, não são mortais. Então não pode morrer. E assim, nós vemos que aqui dá-se uma coisa muito importante, que se nós compreendermos isto, isto faz um efeito tão benéfico e consolador nos nossos corações. Os anjos não podem morrer, os demónios também não podem morrer. Começaram a sua existência, anjos e demónios, quando Deus os criou. E nesse mundo espiritual, sejam os anjos bons, sejam os anjos maus, não podem morrer nem deixar de existir. Eles continuarão a existir por toda a eternidade, sempre. São eternos. Deus é eterno no sentido que não tem princípio nem tem fim. Os anjos e os demónios têm princípio, mas não têm fim. Amém? Houve um tempo na eternidade em que eles foram criados. Mas Deus, Ele não tem princípio nem tem fim. Ele não foi criado. Ele é que é a origem de toda a criação. Glória a Deus. Muito bem. Deus não pode morrer. Na sua essência espiritual não pode morrer. Não pode morrer. Agora, baixando para o último ponto ali. O ser humano é constituído por espírito, alma e corpo. Por isso é mortal na parte biológica, na parte física, e eterno na sua componente espiritual. Eterno na sua componente espiritual.
Então quer dizer que nós, ao sermos gerados, tivemos o início da nossa vida, mas o fim da nossa existência nunca vai acontecer. Percebeu? O fim da nossa existência. O corpo morre, mas nós somos constituídos por uma parte física e uma parte espiritual. A parte física morre. Um dia vai ressuscitar, mas não vai ressuscitar em carne. Vai se tornar um corpo espiritual. Amém. E por isso, quando ressuscitar, nunca mais morre, porque se torna um corpo espiritual. Nunca mais morre, é eterno. Agora aqui está a maravilha de Deus. Aqui está a maravilha de Deus. Deus não pode morrer. O homem, por causa do pecado, e Deus criou com possibilidade de morrer, o homem podia não morrer se ele não tem comido, não tem desobedecido, não tem feito o que não devia fazer. Ele não tinha que morrer. Não era absolutamente necessário morrer. Mas ele pecou, porque estava escrito: no dia em pecar certamente morrerás. E a morte entrou. E como entrou a morte, podemos pensar: morte espiritual, separação espiritual de Deus, separação da vida de Deus, então a morte espiritual. Mas tem a morte biológica. Adão, embora tivesse vivido 800 e tal, 900 e tal, ele acabou morrendo. O seu corpo morreu. Fisicamente, ele morreu. A morte tornou-se um facto social. Amém? Um facto social. Assim, a morte entrou no mundo. Deus não pode morrer na sua essência espiritual. Os anjos não podem morrer. Os demónios também não podem morrer, porque não são biológicos, não são físicos, não podem morrer. Mas Deus tinha um plano glorioso, maravilhoso. O homem tinha possibilidade de morrer, entrar por o caminho que o levava à morte. Foi testado e caiu. E entrou no caminho da morte. Morreu. É mortal. E assim o homem estaria perdido por toda a eternidade. Mas Deus tinha um plano de antemão. Como Deus não podia morrer, Deus fez-se homem. Tomou um corpo biológico como o nosso. Aleluia. Os irmãos não ficam maravilhados com isto? Um corpo biológico como o nosso, para poder morrer em favor da sua criação. O próprio Deus, que não podia morrer na sua essência espiritual e eterna, Ele então encarna e faz-se um homem, para poder tornar-se, ser possível, morrer. E assim Jesus, que é Deus, se fez homem, para vir e morrer por nós e nos resgatar. Por isso a Bíblia fala que o sangue de Jesus é sangue de Deus. Amém? Não é sangue apenas de homem. É sangue de homem porque ele se humanizou. Então um corpo biológico com sangue, com carne, com ossos, baixou o nosso nível, diz que ele se fez um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, da paixão de morrer pelas suas criaturas. Porquê? Porque senão estávamos todos perdidos. E o Deus que nos amou, que nos ama, Ele não podia deixar esta humanidade. É um plano para engrandecimento da sua glória. Por toda a eternidade, os céus e o universo lhe dará glória. Por causa do amor demonstrado, Deus prova o seu amor para conosco, inesquecível por toda a eternidade, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, avessos a Deus, distantes de Deus, caminhando fora do plano de Deus. Mas o amor de Deus o moveu a enviar o seu Filho, nascido de mulher, nascido em carne, para poder, na sua humanidade, dar a sua vida pela sua criação. Já pensou, um dia quando chegar ao céu,
quando chegar diante de Jesus, você saber, consciente, que Ele, sendo o Criador de todo o universo, que deu origem à tua e à minha existência e de tudo o que existe, Ele próprio morreu no seu lugar. Morreu por si, por mim, criaturas. Isto é coisa extraordinária. Isto é coisa comovente. Os anjos, que eu vou dizer, os anjos ficaram comovidos no céu com a atitude de Deus. Quando eles viram o seu Criador, o Filho de Deus, a quem eles adoravam no céu, baixar e se fazer homem, encarnando no ventre da Virgem Maria e nascendo. Por isso eles vieram na noite em que Ele nasceu, com um cântico glorioso, porque os céus estavam admirados da obra que Deus realizou, do amor de Deus pelas suas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. E eles cantavam: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aleluia. Aquele canto não era um cântico apenas para fazer sons. Não. Não era um canto apenas para encantar. Aquele cântico era um canto de gratidão, de louvor, de manifestação da glória de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, que os anjos compreenderam, que viram e ficaram estupefactos com o amor do Deus Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, Deus criou o homem com duas partes integrantes, espiritual e física. E ao criar o homem assim, estava lá no princípio, na sua mente, no seu plano, que o homem, ao pecar, Deus tinha a oportunidade de se fazer homem e vir resgatar a sua criação para si e condenar os ímpios que não quiseram crer neste amor glorioso. Sim, e o inimigo, o grande inimigo, que criou este conflito universal, será condenado, porque será manifesto que Deus é justo, será manifesto que Deus é amor, será manifesto e comprovado que Deus é um Deus que merece o louvor, a honra, a glória, a obediência, o nosso serviço por toda a eternidade, e só Ele o merece. Aleluia. As insinuações do inimigo é que Deus é mau, que Deus é muito exigente, porque Deus, e também nós temos naquela parábola dos talentos uma expressão que vai um pouco ao encontro dessa filosofia diabólica que alguns humanos encarnaram e deram lugar no seu psíquico, na sua mente e nas suas emoções contra Deus, ficaram como que com ódio contra Deus, pensando que Deus não deve ser exigente para com o homem, que Deus não deve exigir ao homem adoração, não deve procurar adoração, não deve procurar exaltar-se sobre a humanidade. Então quem é que deve? São aqueles que não criaram a humanidade, que não fizeram o homem, que não deram condições ao homem, que não criaram os céus e a terra, que têm o direito de explorar a humanidade. Quem tem direito sobre a humanidade? É o seu autor, sem dúvida. Amém? Veja que no Jardim do Éden é colocada aquela falácia em relação... foi assim que Deus disse. Não será assim. Esse Deus está sendo injusto com vocês. Está sendo muito exigente. Vocês precisam de liberdade. Agora ficarem escravizados a adorar esse Deus, a obedecer esse Deus, a fazer o que Ele manda. Esse Deus não é justo para com vocês. Meus irmãos, o que aconteceu foi uma tragédia por causa dessas insinuações contra Deus. Mas um dia, e há um povo na terra que vai justificar a Deus.
E é por isso que nós precisamos ter uma boa compreensão do amor, da graça e do plano de Deus para a nossa vida, que foi bom desde o início. Amém? E que vale a pena servir a Deus. E que um dia veremos a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Amém? Aquele que dá glória a Deus, aquele que é dedicado a Deus, aquele que faz a vontade de Deus. Porquê? Porque a recompensa vai ser muito grande. E o resultado vai ser maravilhoso. Porque a nossa salvação, meus irmãos, não há valor no universo que se equivala ao valor da nossa salvação. Não há. Não há prata, não há ouro, nem uma estrela, não é? Com todo o seu brilho e com, talvez, no que ela é contida, que eu não sei, mas nem nada no universo tem valor para conquistar uma alma, para resgatar uma alma. Nada. Só houve um preço capaz de o fazer. Foi o preço do Filho de Deus, o eterno Deus, e deu a sua vida por nós. Não é uma vida qualquer. Não é uma vida qualquer. É comovente olhar para a cruz e ver o que Jesus passou, o tratamento que Ele levou pelas suas criaturas e o amor espelhado no seu rosto, o sofrimento espelhado no seu rosto, a sua submissão, a sua entrega, o preço pago para o seu sangue ser derramado até a última gota e ali nos resgatar e abrir a porta para uma reconciliação com Deus, para vivermos eternamente. Glória a Deus. Isso é coisa que nos comove. Não há coisa que nos possa comover mais do que a morte de Cristo. Se a morte de Cristo não nos quebranta, se não vermos o amor de Deus, se não vermos a graça de Deus para conosco através da morte de Cristo, e foi tudo preparado por Ele, o homem criado com parte espiritual, que não morre, e a parte física, mortal. Ele foi assim a sua vontade, que assim acontecesse. Foi assim que Ele criou o homem. Para quê? Para que deixar uma porta, para Ele poder vir e tornar-se homem, e nos salvar, e nos dar a possibilidade de desfrutar da vida eterna, e voltar novamente para Deus, resgatados e reconciliados com Ele. Isso é coisa maravilhosa. Amém? Nós às vezes pensamos que isto aconteceu tudo por acaso, e que Deus teve que fazer um arranjo à última hora. Não, não. Quando Deus criou o homem, criou logo com a porta, para que Ele pudesse entrar e vir nos resgatar. Amém? Isso não é maravilhoso, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós não podemos deixar de louvar a Deus, de engrandecer o nome do Senhor, de o reconhecer, de o servir, de o amar, de caminhar com Ele todos os dias da nossa vida e por toda a eternidade. Não é só ser fiel até ao fim, não é? Ser fiel até à morte, dar-te a coroa da vida. É verdade, porque é aqui que nós temos uma grande batalha, é aqui que nós temos adversidades. E por isso diz aqui estas palavras que falam da constituição do ser humano e que ele deve guardar em santidade. Diz aqui, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Ele não só nos resgatou, não só nos salvou, não só morreu por nós, não só nos deu conhecimento, não só enviou o seu Espírito, não só deixou a sua palavra, como também vai voltar para vir buscar a sua igreja, para estarmos com Ele para todo sempre. E a igreja pode louvar a Deus por isso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Este Deus, que é o Deus da paz, que nós precisamos ter guardando os nossos corações, esta paz de Deus. Amém? A paz de Deus. Diz aqui, sejam guardados nestas três áreas da vossa vida. E aqui entra também, se estivermos equilibrados e vivendo de forma aperfeiçoada nestas áreas e conservados, nós teremos aquela parte social também muito boa entre nós. Amém? Glória a Deus. Muito boa. Depois diz, fiel é o que vos chama. Deus é fiel.
Deus nunca muda. Nós podemos fazer, às vezes, umas asneiras. Podemos enfraquecer. Podemos tomar atitudes. Também podemos, às vezes, andar assim, com as coisas um bocado avessas. Mas quero dizer que Deus é fiel. Deus permanece ali. Deus permanece ali no controle. Deus permanece ali sem se mover, sem se abalar. Deus permanece ali à espera. Deus permanece ali sempre na mesma atitude. Sempre com a sua firmeza e a sua fidelidade. Esperando o homem mudar o seu rumo. E veja bem, como Ele esperou desde a nossa meninice até ao dia que ouvimos o Evangelho. Nos conheceu antes de nós nascermos, ainda no ventre da nossa mãe. Fizemos, andámos a nossa maneira, fazendo a geneira para a direita e para a esquerda, andando o nosso modo, sem nos importarmos se há Deus, se não há Deus, o queríamos fazer a nossa vontade e que nos dava gosto. Mas Ele esperou o dia em que falou o nosso coração. E aí nós ficamos assim quebrados por dentro. Percebemos o amor de Deus, tomamos consciência que alguém nos ama, o que Ele fez por nós, e a nossa atitude mudou, e nos convertemos, e agora o servimos. Mesmo depois de sermos crentes, não somos perfeitos. Amém? Nós não somos perfeitos, por isso diz, vos aperfeiçoe em tudo, toda a vossa alma, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E Ele é fiel. Ele que nos chamou. Não esqueça, nós não estamos aqui por iniciativa própria. Não estamos aqui porque nós fomos melhores do que os outros. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou. E Deus falou ao nosso coração. E nos sensibilizou e nos atraiu para si. Amém? Deus não usou da força para nos conquistar. Deus usou do amor para nos conquistar. Amém? Deus não usou da força. Mas, talvez, alguns em circunstâncias adversas perceberam que precisavam mesmo de Deus. E se renderam a Ele. E Ele mudou a nossa vida. E nós estamos felizes com Ele. Vivamos a vida nova que Ele nos deu, com graça, com alegria, com paz, com objetividade, com uma razão para viver, com um propósito de agradar ao Senhor e fazer a sua vontade. Não esqueça deste livro, de o ler. Hoje de manhã estivemos aqui vendo que os israelitas, o povo de Deus, perdeu o livro. Ficou escondido lá atrás da tralha, que agora estava lá na casa de Deus. Sim, estava lá o livro. Por lá, ninguém mais leu o livro, por isso só o povo andava desviado, longe, sem saber o que andava fazendo. Mas um dia descobriram o livro. Começaram a ler o livro, se arrependeram e a vida da nação mudou. Glória a Deus. Não esqueça deste livro. Não esqueça de ler o livro. Não esqueça de ser orientado pelo livro, de ser inspirado pelo livro e de servir a Deus de acordo com o livro. Amém? Glória a Deus. Este livro, em formas diferentes, que nem sempre foi assim, com estas páginas, e deste tamanho, e deste tamanho. E agora há Bíblias digitais. Está ali no tablet, está no telemóvel, não é? No iPad, etc. Então, está aí por todo lado, Bíblias com várias traduções. Hoje está acessível a toda a gente ler, está na internet, vai depois lá a Bíblia. Tem uma série de Bíblias que pode ler, é verdade? Bíblias em todas as línguas, 52 línguas, está lá uma Bíblia, um site com 52 traduções nas mais variadas línguas. Então hoje a Bíblia está acessível a toda a gente, a todo o mundo. Mas foi sempre um livro que orientou o povo de Deus e que foi odiado e aborrecido pelos ímpios, mas o povo de Deus amou este livro. Amém? Para que a nossa vida biológica, física, para que a nossa vida psíquica seja abençoada, para que a nossa vida social possa ser bem ordenada e bons relacionamentos, para que a nossa vida espiritual, que é a nossa vida de relacionamento com Deus, esteja bem,
Nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos da orientação deste livro. Nós precisamos da graça de Deus em nós. E se a nossa vida espiritual estiver bem com Deus, Deus vai nos ajudar a equilibrar todas as outras partes da nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Quem sabe se alguém não está precisando em alguma área da sua vida, alguma área destas na sua vida, e que precisa de oração em seu favor. Nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Não é para humilhar ninguém, mas é para nos ajudarmos uns aos outros e orarmos uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui querem orar por qualquer pessoa, querem orar uns pelos outros? Olhe, vamos fazer assim. Vamos orar pelo irmão que está ao nosso lado. Com o irmão que está ao seu lado, ore por ele agora. Dê a sua mão e ore pelo irmão que está ao seu lado. E faça uma oração para que Deus abençoe em todas estas áreas, estes mundos em que nós vivemos. Enquanto estamos aqui, nós precisamos da graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Começa a orar em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, nós estamos na Tua presença. Nós queremos agradecer a Tua graça. Nós queremos agradecer a Tua palavra. Nós queremos agradecer, Senhor, a obra das Tuas mãos, Senhor Deus. Queremos agradecer, Senhor, o plano traçado por Ti. Queremos agradecer, Senhor, por nos teres criado como uma componente física, uma componente espiritual, Senhor. E assim, Senhor, podemos ser resgatados, enquanto, Senhor, aqueles seres espirituais que transgrediram nunca mais podem ser resgatados. Mas nós podemos ser resgatados porque alguém morreu, tomou a nossa condição e morreu por nós. Pai, obrigado, receba a glória, a honra e o louvor. Muito obrigado pela Tua igreja. Abençoa cada um, Senhor, de maneira poderosa, em nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Continua orando uns pelos outros. Aleluia. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso. Abençoa cada irmão, Senhor. Graças te damos, ó Pai, por Jesus Cristo. Glória a Ti, Senhor. É tão doce, tão precioso este nome, nos céus e na terra, na Tua igreja.